Paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, eu vou ler um texto aqui que se encontra em Lucas 22, a partir do 24, que diz: E houve também uma discussão entre eles, qual seria o maior? Jesus lhe disse: Os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, quanto a vocês, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vocês, como aquele que serve. Irmãos, estamos diante de um texto no qual, no dia da ceia, o escritor Lucas escreveu esse acontecimento, no qual Jesus estava na última ceia e ainda a preocupação dos discípulos era essa: qual era o maior, qual era o menor, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, diante de Jesus. E com essa discussão, sentado em volta da ceia, Jesus fala isso. Houve também essa discussão, irmão. Qual seria o maior? Isso é do ser humano. Só mostra que todos os discípulos eram igual nós. Sempre nós está querendo ser melhor em algo. Melhor para Deus. Melhor para Jesus. Isso é natural do ser humano. É a parte carnal do ser humano. Jesus lhes disse: Os reis das nações as dominam. Agora um detalhe bem importante, irmão, que Jesus falou. E os que as tiranizam são chamados benfeitores. Aqui é um detalhe muito importante. No vídeo sobre a prostituta de Apocalipse, eu deixei bem claro que a prostituta é um sistema corrompido, religioso e político. Há quem acha que é só religioso, mas eu não vejo assim. Eu acho que o sistema religioso, ele manipula as massas e o sistema político executa os planos. Foi assim na morte de Jesus. O sistema religioso entregou para Pilatos executar. Porque o sistema religioso ele vai até tal ponto. Quando chega num ponto, ele força o que é político e que tem as leis a executar a ordem, ou executar o fato, né? Então, como foi na morte de Jesus, eu vejo a prostituta como um político religioso. No tempo de Herodes já tinha os herodianos, que era aquele judeu que tinha Herodes como algo. Então, irmãos, mostrando o lado carnal dos discípulos, o lado de quem quer ser melhor. Isso é uma característica da carne nossa. E Jesus falando assim: e os reis que as dominam e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Ou seja, aqueles carrascos, aqueles que não têm dó do povo, eles são chamados de benfeitores. Irmão, é cada palavra de Jesus mais viva do que outra.
Quando eu olho para esse texto e olho para o sistema político e religioso que nós temos, não deixa dúvida de que foi o homem que pisou na terra com toda a sabedoria, foi Jesus. Porque o que ele falou lá sempre se cumpriu. Se cumpre a todo momento. Agora, o sistema político nós tem uma saída de uma direita canhota, que foi uma direita canhota. Direita canhota é um modo de falar. Uma direita que pende mais para a esquerda do que a direita mesmo. Mas é melhor que a esquerda ainda que nós temos aí. Mas o que eu quero dizer é que os dois poderes tiranizou. Um vendeu o Brasil todo, privatizou tudo. O outro, que agora está chamado pai dos pobres, está sugando todo mundo. Quem ganha 2.000 e pouquinho já é chamado de super rico. Já tem que ser taxado. Então, temos aí uma idolatria grande entre direita e esquerda. Poucas pessoas têm o senso de olhar do lado de fora e olhar e dizer, não quero nenhum nem outro. Não sou idólatra nenhum nem de outro. Poucas pessoas, pouquíssima mesmo. O restante fica idolatrando o político, um pior do que o outro, e só cumprindo o que Jesus fala. Que os que a tiranizam são chamados benfeitores. Os filhos deles são milionários, enquanto os filhos dos pobres são miseráveis. Quando eu disse que a prostituta não é só religiosa e sim política, envolve tudo, irmão. Quer ver? Vamos para o sistema religioso. Quanto mais o que está à frente tiranizar, mais idolatria ele vai arrecadar para ele. Mais pessoas idólatras dele vai ser. É assim no sistema religioso também. Não mudou nada. Mudou vamos supor que a pessoa que ela no sistema ela arrecada 100 mil de dízimo, ela vai ser muito acima de quem arrecada 50. Quem arrecada apenas 5 mil, vamos supor, nesse mesmo patamar, ele é chamado de um crente fraco, tanto pelo sistema quanto pelas ovelhas. Porque quem são chamados de benfeitores é aqueles que não têm dó da ovelha. É de Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro. Quanto mais pedir e coleta, quem não pede dízimo, pede coleta toda hora, tiraniza, amedronta os irmãos com pena de inferno. Qualquer coisa, a pena é inferno e é réu. Então, quanto mais tiranizar, esse sim é chamado de benfeitor. Digo isso porque, sendo eu, um dia, eu costumo dizer que um fariseu, que eu era muito rigoroso no evangelho, como lei, fiz do evangelho uma lei, fui muito rigoroso, eu passava a ser um benfeitor para os irmãozinhos, tiranizando, não, o que estava escrito estava, o que não estava, não passava. Então, e aqui Jesus dizendo isso, só mostra quão real é o evangelho. Puro e simples também, não é esse evangelho bagunçado que está aí não. E os reis das nações que as dominam e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quando ele diz reis e os que as dominam e tiranizam,
não é só político, porque ele estava falando dele. Ele estava falando de uma questão dele. Mas embaixo ele vai dizer: quanto a vocês, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vocês torne-se como o mais jovem, ou seja, como o que serve, ou como o menor. Tradução mais novata é: e os que dentre vós, quanto a vocês, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vocês torne-se como o menor. Essa de como o mais jovem. E o que governa, como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vocês como aquele que serve. Irmão, nesse momento da ceia, onde Jesus estava escrevendo, passando de uma lei para a graça, porque já ele seria consumado na cruz, o Evangelho, o Novo Testamento. Nesse momento, Jesus quebra um sistema político e religioso. O político, que ele só mandou dar a César o que era de César e a Deus o que é de Deus, para nós saber dividir bem as coisas. Religioso, quando os fariseus eram os maiores, o sumo sacerdote, o Anás, Caifás eram os grandes, ele quebra todo esse sistema que mais tarde vieram a remontar. Qual foi o sistema que Jesus quebrou aqui? O maior estava servindo naquele momento. E ele cumpriu isso na cruz como o maior, sendo servo, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso a salvação mediante Jesus Cristo pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Que fé? Fé na morte de Jesus Cristo, o maior que serviu. Aquele maior, o grande, que na mesa estava servindo os discípulos. Sendo o grande, ele deixou como exemplo servir. E serviu até a morte de cruz. Então, irmãos, o sistema, mais tarde, veio a se montar novamente. E veio com muita força. Os pastores, os apóstolos de hoje, as tiranizam. E são o quê? Milionários, bilionários e o povo idolatrando. É isso que acontece. Quando Jesus quebrou esse sistema, os discípulos passaram muito tempo, os apóstolos, com esse sistema quebrado e muito bem feito. Porque quando o maior serve, já não fica espaço para o menor tiranizar. Se o maior está servindo, como que o menor vai querer tiranizar a turma? Não, aqui, o sistema político que nós temos hoje, de idolatria, e o sistema religioso que nós temos de idolatria hoje, parte dos fiéis e dos eleitores, é o mesmo. Então eu não tiro do barco nenhum. Então, irmãos, eu vou estar fazendo o segundo vídeo acerca desse tema. E que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus.